Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Câmara Municipal de Vereadores realizou nesta quarta-feira, dia 4, a abertura solene dos trabalhos legislativos para o ano de 2026. O presidente da Casa, o vereador Jário Flauzino, do Partido Verde, ele fez a abertura do ano letivo da Câmara, registrando a presença dos parlamentares serranegrenses, como também a participação do prefeito Acásio Santos de Brito, ele fazendo assim a leitura da mensagem anual para o ano de 2026. O chefe da municipalidade fez um balanço das ações realizadas no ano passado, como também anunciou as metas, os projetos para este ano. Acásio Brito concedeu entrevista à nossa reportagem, detalhando assim, fazendo uma avaliação das medidas que foram executadas na gestão pública do ano passado, como também as metas para o ano de 2026. Prefeito, a Câmara de Vereador abriu os trabalhos de 2026, onde o prefeito Acásio Santos de Brito teve a oportunidade de fazer a leitura da mensagem anual. Qual o balanço que você faz, Acásio, do ano de 2025? Donaldo, o ano de 2025, como eu evidenciei no meu discurso, foi um ano de muitos desafios. O primeiro deles foi justamente a gente trabalhar com essa questão do endividamento do município. A partir do terceiro mês do nosso mandato, eu comecei a ter que assumir o pagamento do principal da dívida, né? Porque até então o que se pagava era juros de carência. E quando passou-se a pagar o principal da dívida, a parcela mais que dobrou de valor. Então isso onera muito os custos dos cofres do município. Então foi um ano muito desafiador de ajustes de contas, de cortes, uma capacidade praticamente nula de investimentos, porque a gente conseguiu realizar investimentos, mas graças à capacidade que nós tivemos de buscar recursos fora, de emendas. Mas, do ponto de vista de recursos próprios, nós temos uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro para o município. Tivemos agregado a isso, um ano muito ruim de chuvas, né? Mais para o final do ano, a seca chegou atingindo a população tanto rural, que já desde o mês de julho já começou a sofrer, como também a população urbana. Então, infelizmente, nós chegamos no final de dezembro com a barragem chegando próximo do seu volume morto, o que aconteceu, que acabou se concretizando agora no final do mês de janeiro, e a gente tendo que tomar a dura decisão de suspender o abastecimento no dia 28 de janeiro de 2026, suspender o abastecimento através do nosso sistema de águas e esgotos. Você falou sobre o sistema de abastecimento da água. Como anda o projeto da adutora aqui em Serra Negra do Norte? Olha, Donaldo, ano passado, lá por volta do mês de maio, nós recebemos a segunda parcela da adutora. A adutora é composta por 4 parcelas, recebemos um valor de R$2.046.000. Esse é um convênio feito entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Serra Negra do Norte, através da FUNASA. Recebemos esse valor, nós conseguimos com isso executar cerca de 37% da obra no ano de 2025, o que correspondeu a um percentual maior do que desde quando esse projeto foi concebido, no ano de 2014. Distribuímos 14 quilômetros de tubos, 14.086 metros de tubos, salvo engano, e estamos agora trabalhando, retomando com muita força essa obra. Hoje pela manhã, inclusive, nós tivemos a alegria de receber mais uma carrada de tubos,
e a equipe de engenharia trabalhando já na montagem das estações de bombeamento. Se você hoje, o serranegrense que estiver saindo de Serra Negra, indo com direção a Caicó, quando chegar um pouco antes do trevo de Jardim de Piranhas, vai ver do lado esquerdo já sendo montado a primeira estação de bombeamento. E também a gente trabalhou muito fortemente no fechamento dos buracos que a adutora possuía, porque quando nós recebemos a obra ela vinha sendo distribuída tubos, mas quando tinha obstáculos de serrote, de passagem de açude, de passagem de riacho, ela tinha ali uma interrupção. Então nós trabalhamos muito fortemente nisso. Faltam 2 trechos serem fechados, que é o trecho do Riacho das Emas, que a máquina reta-escavadeira hoje já estava indo para lá para fazer esse trabalho, e também uma área de serrotes também lá, bem próxima do trevo de Jardim de Piranhas. Uma outra novidade é que a equipe de engenharia também hoje estava supervisionando lá, porque uma empresa especializada em perfuração de rodovias no modelo não destrutivo vai fazer essa perfuração para que a tubulação ela possa sair lá da adutora Manuel Torres e seja interligada aqui com a adutora de Serra Negra do Norte. 2026, qual os planos, qual o projeto e as metas do município para este ano? 2026 será um ano desafiador, que Deus vai nos abençoar com muitas chuvas, né, com muita graça, para que a gente saia desse sofrimento, mas tenho muita fé de que será o ano que nós vamos concluir a adutora de Serra Negra do Norte. Nós vamos construir as 200 casas financiadas pela Caixa Econômica. Esse processo está em fase final, dentro já da Caixa Econômica. Todas as medidas que cabiam à Prefeitura Municipal de Serra Negra, elas já foram tomadas, graças a Deus já atendemos todos os requisitos. E também vamos construir as 20 casas, as 20 casas sociais do Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal, através do Ministério das Cidades. Será um ano também que nós estamos com muita esperança de consolidarmos o projeto de construção da BR-110 no trecho que liga São Bento da Paraíba até a BR-427, que é essa BR que nos liga a Caicó, a Pombal, e daqui, do trevo de Patos, que a gente chama aqui, do trevo de Patos até a divisa com a Paraíba. São 25 quilômetros. Eu já estive 2 vezes com o ministro Renan Filho, inclusive na semana passada estivemos juntos lá quando ele esteve aqui no Rio Grande do Norte, junto com a governadora Fátima, ele dando a ordem de serviço para a duplicação da BR-304, que é a BR que liga Natal a Mossoró. Nessa ocasião, ele esteve comigo, com a governadora, e reafirmou o compromisso e o empenho dele em concretizar essa obra, que será um marco na interligação aqui do sertão paraibano com o sertão potiguar, porque essa obra ela não vai simplesmente ligar Serra Negra a São Bento, Serra Negra a Patos, ela vai dar todo um conjunto de municípios que vão estar interligados com o aeroporto de Patos, na Paraíba, que é um aeroporto hoje de muito boa qualidade, que vai ajudar a escoar o nosso boné, escoar a rede de São Bento, escoar... quando você tem estrada, você tem integração, você tem movimento comercial, isso vai dar muita dinâmica para a nossa economia, se Deus quiser. O município de Serra Negra do Norte, através da Secretaria de Educação e Cultura, iniciou a semana de jornada pedagógica, já visando o ano letivo de 2026. Como fica a situação do piso salarial dos professores? Qual é a posição da Prefeitura? Ontem eu assumi o compromisso com a secretária Lick, diante de todo o quadro de professoras, assumi o compromisso de encaminhar a proposta para ser apreciada na Câmara Municipal,
assumindo o piso, o pagamento do reajuste dos professores conforme o piso salarial, né, solicitado pelo sindicato da categoria. Então, essa proposta já está sendo encaminhada para a Câmara de Vereadores, e esse foi um compromisso que nós assumimos. Assumimos também um compromisso de fazer cada vez mais uma educação tecnológica, dinâmica. Você é testemunha, Donaldo, no ano de 2025, no nosso primeiro ano de mandato, nós implantamos a robótica nas escolas, inclusive as escolas do campo e as escolas urbanas da rede municipal. Esse ano, nós vamos chegar com os laboratórios de ciências, de matemática e os laboratórios de conhecimento em terceira dimensão. Isso vai trazer muito mais atrativos para as nossas crianças e jovens, vai trazer muito mais condições de facilitar o ensino e a aprendizagem da nossa juventude. Esse é um compromisso nosso. Estamos ampliando os serviços de creche em horário integral. Isso vai trazer também muito conforto e tranquilidade para as mães, para as famílias que trabalham nas fábricas, mas que muitas vezes têm crianças pequenas e não têm onde deixar. Então, nós vamos entrar com o tempo integral na creche Dr. Rui Pereira dos Santos para crianças a partir de 2 anos, né, com tempo integral a partir de 2 anos de idade. Então, são conquistas que a gente vem de mãos dadas com a categoria de educadores e educadoras do nosso município, trazendo para que a gente possa apoiar, ajudar na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Fevereiro, Acácio, é o ano de carnaval. Nós sabemos a situação que o município vem enfrentando com relação à estiagem da seca. A prefeitura, o município tem projetos para o carnaval deste ano? Olha, Donaldo, um compromisso que nós temos é sempre de celebrar as festividades, mesmo que de forma singela, de acordo com a realidade econômica que nós vivemos. Ano passado nós fizemos carnaval, apoiamos os blocos, apoiamos o Bloco do Maurício, mas esse ano não é possível. Não é possível. Infelizmente, a realidade de escassez absoluta de água que nós vivemos e atravessamos, não é possível a gente apoiar as ações de carnaval. Nós vamos, estou lidando isso em primeira mão, a gente está preparando já um comunicado oficial a respeito disso, mas, infelizmente, em função da realidade hídrica, de escassez que nós vivemos, de emergência que nós vivemos, de calamidade hídrica, a gente não terá condições de festejar aqui em Serra Negra do Norte o Carnaval nesse ano de 2026. Acácio, eu queria agradecer, se você tiver alguma coisa a acrescentar com relação à gestão pública aqui do município de Serra Negra do Norte, fica à vontade. Donaldo, eu agradeço o espaço que você me concede, o espaço que concede aqui para a nossa administração. Eu quero mandar um forte e caloroso abraço para todos os seus ouvintes, né, para as pessoas que nos acompanham aqui através do canal da Serra, né, e também aproveitar para dar as boas-vindas para o padre Everaldo Lucena, que chegou em nossa cidade, tomou posse ontem. É um fato relevante que o padre Everaldo já é conhecido de todas as famílias serranegrenses, muito querido, é muito amado, e que eu desejo que ele tenha muito êxito, que Deus os abençoe, nos ilumine, guarde, assim como nos abençoe e ilumine a todos nós. Um forte abraço, Donaldo. Muito obrigado. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo da situação de um município, Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte, bem no comecinho de 2026. Isso. E para guiar a nossa conversa, a gente tem em mãos um relatório da Câmara Municipal e também uma entrevista bem detalhada com o prefeito, Acácio Brito.
E o que salta aos olhos logo de cara, né? É uma dualidade. Uma cidade que vive, assim, em dois mundos ao mesmo tempo. De um lado, uma crise hídrica e fiscal, pesadíssima. E do outro, um canteiro de obras, com projetos que são muito ambiciosos para o futuro. O que a gente quer entender é como essas duas coisas conseguem coexistir. É um caso de estudo fascinante de gestão pública, assim, na corda bamba, porque a pergunta que fica na cabeça é como o gestor consegue equilibrar o agora, que é doloroso, E bota doloroso nisso. com a promessa de um futuro melhor. Quer dizer, você suspende o abastecimento de água, você cancela o carnaval, que é algo sagrado, Exato. em troca de uma promessa. Que tipo de estratégia de comunicação você precisa ter para fazer uma aposta alta como essa? É o que a gente vai tentar decifrar. Certo. Então vamos começar pelo lado mais difícil da história, a crise. O presente. O presente. O prefeito mesmo descreve 2025 como um ano de muitos desafios. E o primeiro nó, segundo as fontes, é o financeiro. Tem um detalhe que explica muita coisa. A partir do terceiro mês do mandato dele, a parcela da dívida do município simplesmente mais que dobrou. E por quê? O que aconteceu? Porque a prefeitura deixou de pagar só os juros de carência, que era o que vinha sendo feito, e passou a pagar o valor principal da dívida. Ah, entendi. E aí o impacto disso no caixa é imediato, é brutal. Totalmente. O prefeito chega a dizer que a capacidade de investimento com recursos próprios se tornou praticamente nula. O que na prática amarra as mãos de qualquer gestor, né? Significa que para fazer o básico, sei lá, tapar um buraco, trocar uma lâmpada, você passa a depender De ajuda de fora. Exato. De uma emenda parlamentar, de um convênio. A prefeitura é forçada a uma austeridade, assim, rigorosíssima, e fica numa posição de vulnerabilidade total. Qualquer coisa que acontece em Brasília ou em Natal paralisa a cidade. E como seu cofre vazio já não fosse um problema gigante, Sempre pode piorar. a natureza não ajudou. A crise de água atingiu um ponto assim crítico no começo de 2026. O dado concreto e que assusta é que a barragem Dinamarca, que abastece a cidade, chegou no chamado volume morto no finalzinho de janeiro. Volume morto? A consequência disso é... Inevitável. Em 28 de janeiro, o abastecimento de água foi suspenso. E é aí que a crise deixa de ser um número, uma planilha no computador da prefeitura e passa a bater na porta de cada casa, de cada morador. Exatamente. E a decisão que, para mim, simboliza isso de forma mais forte é o cancelamento do apoio oficial ao Carnaval de 2026. A justificativa foi a escassez absoluta de água. Exato. E o argumento do prefeito é: não tem clima para festa se a população está sem água na torneira. O que, do ponto de vista da comunicação de crise, faz todo sentido. Mas o impacto disso vai muito além. Cancelar o carnaval não é só economizar uma verba. Não mesmo. É mexer com a identidade da cidade, com a economia informal que vive da festa, com o estado de espírito das pessoas. É o gestor tendo que vir a público e dizer, olha, a situação é tão grave que até a nossa maior alegria está suspensa. É uma medida que tem um custo político altíssimo. Certo. Então, o cenário é esse. Desolador. Cofre vazio, torneira seca e sem festa. O que me deixou realmente intrigada é que no meio desse caos, a mensagem da prefeitura não é de desespero, é de futuro. De canteiro de obras. Parece uma contradição, né? Total. É como se a casa estivesse pegando fogo e o dono estivesse na garagem projetando a reforma da piscina. Mas, se a gente analisa a fundo, talvez seja a única estratégia viável. A mensagem por trás é, sim, o agora é horrível, mas é um sacrifício. E é para garantir que isso nunca mais se repita. Olhem para o futuro que a gente está construindo. E a grande obra que simboliza essa promessa é a adutora. Sem dúvida, a solução definitiva para a crise da água. A salvação. E os números que eles apresentam são bem expressivos. Só em 2025, com uma parcela de recursos da Funasa de pouco mais de 2 milhões de reais, eles executaram 37% da obra. O relatório até destaca que isso é mais do que tudo que foi feito desde o início do projeto lá em 2014. É a resposta definitiva no papel, claro. Mas uma obra desse porte, no sertão, com essa urgência, o desafio é gigantesco. E o que eu achei o mais interessante na entrevista do prefeito
é que ele não fala só dos números. Ele entra nos detalhes da engenharia, dos problemas do dia a dia. Sim, ele menciona os serrotes e riachos. Exato. Dizendo que tiveram que vencer esses obstáculos que o projeto original meio que ignorava. Isso mostra que a execução é bem mais complexa do que uma linha reta no mapa. E ele também cita a contratação de uma empresa especializada em perfuração não destrutiva. Isso. E esse detalhe não é pequeno. Essa tecnologia de perfuração não destrutiva é algo sofisticado. É usada para passar a tubulação por baixo de obstáculos, como uma rodovia federal, sem precisar interditar tudo por semanas. Ah, entendi. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a complexidade da obra, e segundo, que eles estão usando tecnologia para acelerar. Não é um trabalho amador, é uma operação de engenharia pesada acontecendo, ao mesmo tempo que a crise humanitária da falta d'água. E essa visão de futuro não para na água. Tem outros dois grandes pilares. Na habitação, eles falam em construir 200 casas pela Caixa e mais 20 pelo Minha Casa Minha Vida. E na infraestrutura de transporte? Exato. O projeto de pavimentar 25 quilômetros da BR-110 para ligar a cidade a São Bento, na Paraíba. E essa estrada é a grande aposta de longo prazo. O prefeito amarra isso diretamente com a economia. Ele diz que a estrada vai facilitar a integração com o aeroporto de Patos, na Paraíba, e ajudar a escoar a produção local. Ele até cita Bonés e Redes. Ou seja, nada é por acaso, não são projetos aleatórios. De forma alguma. Se a gente organiza o pensamento, dá para ver uma estratégia clara. A adutora é a base de tudo. Sobrevivência, segurança hídrica. As casas são o próximo nível. Moradia, dignidade. E a estrada é o topo. Desenvolvimento econômico, prosperidade. O que é incrivelmente ousado e arriscado é que eles estão tentando construir tudo isso ao mesmo tempo. Com o caixa zerado. E dependendo 100% de recursos de fora. O risco é altíssimo. E qual seria o principal risco? O risco é a confiança. A gestão está pedindo um sacrifício enorme da população em troca dessa promessa. Se a adutora atrasa, se o dinheiro da estrada não chega, a credibilidade de toda essa estratégia pode desmoronar. É um teste de fé, sabe? A população precisa acreditar que o sofrimento de hoje vai valer a pena. E essa fé é um recurso muito, muito frágil. E o que me surpreendeu é que essa aposta no futuro não se resume a concreto e asfalto. No meio de toda essa crise, eles também estão falando muito em valorizar pessoas, principalmente na educação. Um ponto que chama atenção é o reajuste salarial dos professores para cumprir o piso nacional. O que é uma declaração de valores muito poderoso, né? É um recado claro. Mesmo cortando na própria carne, a educação é a prioridade. Isso mantém a categoria motivada, o que é essencial. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, um gestor fiscal mais cético olharia para isso e sentiria um calafrio. Num município que se diz sem capacidade de investimento próprio, de onde exatamente vai sair essa grana? É uma decisão politicamente muito hábil, mas que joga ainda mais pressão num orçamento que já está no limite do limite. É mais uma peça nessa aposta de alto risco. Exatamente. E o investimento em educação não para no salário. Depois de terem colocado robótica nas escolas em 2025, o plano para 2026 é criar laboratórios de ciências, de matemática e algo que eles chamam de laboratórios de conhecimento em 3D. Isso só quase surreal para um município nessa situação, não acha? Parece mesmo, mas a justificativa implícita aí é que não dá para sacrificar uma geração inteira. A crise, uma hora vai passar, mas se as crianças e os jovens ficarem para trás na formação, o município perde o bonde do futuro de um jeito que não dá para recuperar. É uma aposta de que o capital humano é o ativo mais valioso que eles têm. O retorno não é imediato, mas no longo prazo é o que pode de fato transformar a economia. E tem outra medida que eu achei muito interessante que conecta a educação e economia de um jeito bem direto. Qual? A expansão do tempo integral na creche Dr. Rui Pereira dos Santos, para crianças a partir de 2 anos. E o prefeito é bem específico no porquê. É para apoiar as famílias, principalmente as mães que trabalham nas fábricas da região. Ah, isso é brilhante. É uma política industrial com cara de política social. Na superfície parece só assistência. Mas o que a prefeitura está fazendo, na verdade, é fortalecer um dos motores econômicos da cidade. Exato. Ao garantir um lugar seguro para os filhos,
Você libera essa mão de obra, que é na maioria feminina, para trabalhar com mais tranquilidade e mais produtividade. É um investimento com retorno direto e imediato na economia local. Mostra uma visão super integrada das coisas. Então, quando a gente junta todas as peças, o que a gente tem é Serra Negra do Norte, vivendo em 2 fusos horários ao mesmo tempo. Boa definição. Tem o fuso horário do presente, que é o da emergência, do balde na mão, da incerteza, a crise no estado mais bruto. Exatamente. E, em paralelo, tem o fuso horário do futuro. O do canteiro de obras, do barulho das máquinas, da promessa de uma nova era de segurança e prosperidade. O grande desafio da gestão é construir a ponte entre esses 2 mundos. A narrativa que eles constroem é, sem dúvida, de superação. Uma superação que depende de planejamento e, é fundamental dizer de novo, depende quase que totalmente de dinheiro de fora para acontecer. Sem dúvida. O sucesso ou o fracasso de 2026, para eles, vai depender de uma combinação muito delicada. A competência da engenharia para entregar a doutora, a disciplina fiscal para não deixar a dívida explodir de novo e, claro, um fator que está totalmente fora do controle deles: a chuva. A chuva. No fundo, eles estão numa corrida contra o tempo, contra o clima e, talvez o mais difícil, contra o limite da paciência da população. As fontes que a gente usou hoje nos dão uma fotografia bem clara da perspectiva da gestão, né? Os planos, as justificativas, é o retrato visto de dentro do gabinete. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Como será que essa dualidade é vivida na rua, no dia a dia da comunidade? Para a pessoa que precisa estocar água em baldes, que viu a festa mais importante do ano ser cancelada. A visão de um trator abrindo uma estrada para o futuro, isso é um sinal de esperança ou é um lembrete irritante de uma prosperidade que ainda não chegou para ela? Uma boa pergunta. Essa tensão entre o sacrifício diário e a promessa distante, entre a dificuldade do agora e a esperança do amanhã, esse é o verdadeiro drama humano que se desenrola em Serra Negra do Norte, muito além dos relatórios e das entrevistas. É algo para se pensar. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.